Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Kenneth Souza e esse é o Felipe. Nós vamos falar sobre algumas profissões referente à área do direito, para quem é formado em direito e bacharel. Bom, nós vamos começar com a profissão de advogado autônomo, mas antes disso vamos falar com vocês que nós criamos um material para poder nos auxiliar a falar melhor para vocês. Pessoal, eu vou falar sobre a advocacia autônoma. A advocacia autônoma é uma profissão muito comum para os graduados em direito. Como o curso possui diversas áreas, as pessoas que escolhem essa profissão podem atuar em diversas áreas, inclusive em mais de uma, se for do interesse. O advogado ele trabalha para defender os interesses de seus clientes, ele pode atuar em diversas formas nas causas em que for advogado. Além disso, também pode ser consultor jurídico e dar assistência jurídica. O lado bom dessa profissão é que te dá mais autonomia para você poder fazer o seu horário. Além disso, o salário está ali em média de uns R$2.000, mas pode variar muito dependendo da causa que você pegar. Então não tem assim um teto salarial e você também pode escolher diversas áreas, área civil, área penal, área ambiental, muitas formas. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que eu vejo muito pessoal falar e acho interessante. Existe mesmo uma rixa entre direito penal e direito civil? Então, realmente existe. Geralmente as pessoas que são advogados da área civil, não gostam muito do tema de penal porque são coisas totalmente o contrário. Porém, isso vai depender muito. Se esse advogado que exerce a área civil queira atuar na área penal, tudo bem. Mas o que é mais comum é que aqueles que atuam na área civil prefiram áreas que têm mais a ver com a sua área civil. Por exemplo, o direito ambiental, o direito tributário, parte mais civilista. Bacana. Kennedy, você poderia falar agora sobre a profissão de tabelião de notas? O que é essa profissão? Bom, no caso, essa profissão de trabalho de cartório são pessoas que nessa área são responsáveis por elaborar os instrumentos públicos, lavrar a escritura, autenticar documentos, ou seja, realizar a manutenção de garantias jurídicas estipuladas nas legislações exigentes referentes às documentações. Hoje, para ser dono de um cartório, você necessita ser bacharel em Direito, ter no mínimo 10 anos de prática jurídica. Além disso, é necessário ser aprovado em 5 etapas do concurso público e uma avaliação de conduta. Bom, recentemente alterou um pouco essa questão do concurso público, porque hoje você precisa fazer um concurso público anterior ao concurso para ser dono do cartório de notas. Você precisa primeiro fazer esse concurso. A partir do momento que você faz ele, você consegue se tornar dono do cartório. E além disso, esse concurso tem validade de 4 anos. Então, muitas pessoas que estão formando ou que estão próximas ali do 9º período, 10º período, pode fazer e sair na frente de muitos outros candidatos. E hoje a renda de um cartório pode variar até 26 milhões de lucro, no caso. Só que não tem muito certo uma análise de quanto que bate esse piso. Bacana, galera? Agora conta para nós, Felipe, um pouco sobre juiz. O cargo de juiz ele é um cargo muito requisitado na área jurídica, né? É uma das profissões mais procuradas ali para aqueles que são graduados em direitos. Mas para possuir o título de juiz, é necessário realizar um concurso público de provas e título e comprovar ter no mínimo 3 anos de prática jurídica, que é necessário para assumir o cargo. O cargo ele possui a aptidão de julgar ações judiciais, que são geralmente ali, sobre conflitos entre pessoas físicas e jurídicas, e existem diversos concursos para a magistratura, por exemplo, a magistratura federal, a estadual, trabalhista, militar, em diversas áreas, que isso é chamado de competência, que vem sobre a teoria do juiz natural. Um juiz militar, da área militar, ele não pode julgar na área trabalhista, porque são coisas totalmente diferentes. Ele não é competente para atuar nessa área. Agora, a sua remuneração, o seu salário, está mais ou menos ali entre uma faixa de 24 mil e 27 mil reais
E isso pode variar muito também pela experiência que ele tem. Além disso, tem alguns benefícios que ele podem usufruir dependendo de qual área ele esteja atuando. E, Kenneth, agora fala pra gente sobre a profissão de árbitro. Bem, galera, o árbitro trabalha com questões extrajudiciais. Desse modo, seu labor e solucionar conflitos para seu trabalho seja realizado, o profissional deverá ser solicitado por ambas as partes que estão em lide, no caso a lide em processo, viu, galera? Só assim poderá atuar na solução do atrito. Para trabalhar nessa área de arbitragem, é necessário realizar um curso de formação para ser árbitro. Não existe teto salarial para ele. Ele pode ganhar, vamos colocar um exemplo, de 2.000 até 1 milhão, vai depender do que ele vai estar arbitrando. Então, não tem muito uma relação e nem muito um valor fixo para ele. E outra coisa, ele arbitra excepcionalmente para as duas partes. É uma atuação bilateral. Tanto um lado quanto o outro vai necessitar dele. E ele, no final, vai ajudar a resolver e estabelecer alguns conflitos e solucionar aqueles problemas. Bom, Felipe, agora nós vamos falar de um cargo muito interessante e muito almejado para todas as pessoas que querem fazer direito, ou melhor, para grande parte, que é o delegado de polícia. Você consegue falar um pouco para nós o que é o delegado de polícia? Sim. O delegado de polícia, assim como o juiz, também é uma carreira muito procurada para aqueles que têm graduação em direito. O delegado ele é a pessoa responsável em realizar inquéritos, coordenar agentes policiais e exercer o comando nas ações que envolvam questões jurídicas. O cargo de delegado pode ser tanto de competência estadual quanto municipal. Para ingressar nessa profissão, o candidato deve ser bacharel em direito, ser aprovado no concurso público, e vale mencionar que alguns concursos podem exigir práticas jurídicas comprovadas. Por fim, a remuneração ali salarial fica entre 10 a 16 mil, mas também vai depender do município, isso também depende do estado, pode variar um pouco. Agora você poderia falar sobre a profissão de procurador do estado? Bom, galera, eu vou falar sobre a profissão de procurador de estado, mas antes eu vou falar algo, poder tirar um pouco da dúvida, porque nós falamos aqui algumas vezes sobre isso, mas não explicamos. Bom, a questão da prática jurídica é quando você atua um determinado tempo naquela profissão. Então, você atuou como advogado durante um tempo, ou então como assistente, ou atua em alguma área que necessite de ser formado em direito. Então, isso é considerado como prática jurídica, quando você atua naquela profissão e você necessita ser formado nela. Bacana, galera? Bem, o procurador do Estado, apesar de possuir esse nome de procurador, não exerce a mesma função que o procurador de contas. O procurador do Estado é um advogado, sua atuação é direcionada para consultar e ser responsável por análise de editais e licitações do Estado. O modo de ingresso é através de concurso público, provas de títulos e deve possuir inscrição na Ordem dos Advogados, no caso, a famosa OAB. Então, ele tem que passar na OAB para poder estar se candidatando a esse cargo. A remuneração salarial baseia-se entre 20 e 22 mil. Bacana, galera? E agora nós vamos falar sobre a docência, que é uma área muito interessante do direito. E quem vai trazer para nós é o Felipe. Então, a área da docência é interessante porque, às vezes, a pessoa faz ali, ela gosta da área de direito, só que ela não quer atuar em outras profissões. Ela também, além do direito, ela gosta de ensinar, ela tem o desejo de ser professor. Então, a área da docência é muito interessante, porque é uma das profissões mais antigas do mundo, que é a profissão de professor, e a demanda por professores sempre é exigida e necessária, porque para você ser graduado em direito, você precisa passar numa aula. E essa aula é administrada pelo professor, no caso, docente em direito. As pessoas que atuam nesse ramo podem ministrar aulas em faculdades, pós-graduação e em cursos preparatórios para concurso público ou exame da ordem, que no caso é a OAB. Para quem deseja seguir com essa profissão, ele deve ter o diploma do nível superior
E geralmente as faculdades pedem pós-graduação, isso depende da faculdade, ou magistrado ou doutorado. O subsídio para essa profissão, no caso do salário, pode ter variações regionais, mas todavia o salário inicial é aproximado ali de uns R$ 4.500, segundo os dados da guia de carreira. Agora, você poderia falar sobre o cargo de diplomata? Esse cargo de diplomata ele é muito interessante, pode gerar uma certa dúvida. Explica um pouco para nós. Bom, galera, a diplomacia é algo muito interessante, porque ela é exercida não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Então, a diplomacia ela é nacional e internacional. Para ser um diplomata hoje, você precisa realizar um concurso público destinado ao cargo. O trabalho de diplomata será realizado de defesas, apresentações de negócios de interesse do país junto à comunidade internacional. Vale salientar que esse tipo de trabalho exige muita dedicação. Quem possui interesse nessa área deve atuar. Precisa saber que é necessário ter disponibilidade 24 horas por dia a serviço da profissão. A faixa salarial hoje aproxima-se de 15 mil. Bom, galera, voltando à questão dentro de um processo, o Felipe vai trazer para nós a questão do mediador, que é muito interessante dentro do processo. É uma pessoa que é elencada para poder fazer uma coisa bem interessante que o Felipe vai falar para nós. Pessoal, o meu colega Kenneth falou sobre a arbitragem. A arbitragem ela é parecida com a mediação, só que a diferença é que na arbitragem é algo particular. Já na mediação é público. E também é diferente da conciliação. O mediador, que é uma profissão do direito, ele trabalha para ajudar as partes a solucionar um certo litígio, ter um diálogo ali, resolver conflitos. É uma forma alternativa, assim como a arbitragem, de resolver conflitos. São as partes que devem chegar a uma decisão conjunta do problema, sem interferências do mediador. É eles próprios ali que decidem. Sim. A mediação, geralmente, é aplicada aos casos que os indivíduos já possuam um canal de comunicação, e por isso o mediador ele é usado como uma ponte para fazer esse diálogo, para as pessoas, as próprias partes solucionarem os seus conflitos. Geralmente, a média por hora, porque aqui ele vai receber por hora, é de R$ 47,00, podendo variar nas regiões diferentes do Brasil. Então, no caso, Felipe, o mediador ele faz a ligação do réu e da outra parte, no caso. Não. Do autor e do réu, no caso. Na verdade, não, porque na mediação não tem autor e réu, são as partes ali que decidem. São as partes, Você até uns consegue dar um conflitos. exemplo pra gente? Sim. Porque geralmente a gente escuta muito sobre a questão do autor e do réu. Então você consegue explicar isso pra gente, como é que funciona a mediação? Consigo. Na mediação, que é uma forma diferente de resolver conflitos, porque o judiciário ele demora muito, tem custos processuais. Já na mediação, não. Na mediação, as próprias partes conversam entre si. O que acontece? Na mediação, não pode, pelo menos em via de regra, ser parente, porque o parente já fica mais na parte de conciliador, que a gente vai falar daqui a pouco. Sim. No caso, vamos supor, a empresa deve ao trabalhador um determinado dinheiro, e aí eles estão em conflito entre si. Eles se conhecem, só que eles não têm ligação parentesca. Nesse caso, eles vão fazer uma audiência de mediação, o mediador vai ficar ali e vai tentar fazer com que as duas partes cheguem a um acordo. E é interessante que as duas partes têm que estar em acordo. Não pode assim, eu concordo com uma coisa e a outra parte concorda com a outra. Elas têm que chegar em um consenso. Bacana. Agora você poderia falar sobre uma profissão parecida que é a conciliação? Bom, galera, a conciliação é uma função bem interessante. A função do conciliador é fazer com que um problema entre pessoas diferentes não produza um processo no âmbito jurídico. Então, galera, o que quer dizer isso? A justiça hoje, ela demora muito tempo para poder julgar determinadas coisas que são simples. Então, para não subir e não lotar a nossa área processual hoje, a gente utiliza um conciliador. Esse conciliador serve para quê? Para usar da sua argumentação e oratória para ajudar as partes envolvidas que, diferentemente do mediador, o conciliador pode sugerir soluções para resolver aquele processo. Então, galera,
Quem deseja exercer hoje essa profissão trabalhará minimizando e ajudando os indivíduos a chegar a um acordo entre conflitos nas mais diversas áreas. Contudo, vale a pena salientar que não é possível ser conciliador em casos referentes à Lei Maria da Penha. Então, galera, por ser uma lei bem delicada, nós não conseguimos ter um conciliador ali. E para trabalhar no ramo hoje de conciliador, é necessário ser bacharel em Direito, no entanto, possuir formação. Será um diferencial o custo de suas horas de trabalho é aproximadamente de R$ 47,00. Vale ressaltar que esse preço poderá ter variação de acordo com caso ou região. Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Só uma observação. No caso, pessoal, não é necessário ser bacharel em Direito. Só que se você tiver uma formação em Direito, vai ser ali um diferencial para você poder exercer o cargo. Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje e nós vamos pedir para vocês se inscrever, curtir e compartilhar o nosso canal, que se chama Direito em Construção. Se você quer saber mais coisas sobre direito ou quer dar sugestões, mande para a gente ou deixe nos comentários que estaremos gravando esse vídeo referente ao que vocês pedirem. Estamos aqui para atender às suas vontades e às suas demandas. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.